Salve, salve nação rubro-negra, olá você, seja muito bem-vindo, está no ar o Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tremenda palhaçada do time do Flamengo ontem no Maracanã lotado, negócio fechado no Flamengo, Marcos Braz toma decisão sobre Claudinho e Wendel e situação é revelada no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí pode me explicar o que aconteceu com o time do Flamengo ontem no Maracanã? Na tabela era o jogo do vice-líder contra o Lanterna, mas em campo a esperada diferença técnica não apareceu. Jogando em casa e com o Maracanã lotado com mais de 65 mil presentes, recorde de público brasileiro, o Flamengo tropeçou contra um América valente, que jogou bem e teve tudo para ganhar. Olha aí, alguém aí pode me explicar por que o time fica uma semana treinando e quando volta faz isso aí que a gente viu ontem, esse papelão? Jogadores indolentes, sonolentos, preguiçosos, que mais pareciam que tinha vindo de uma feijoada com aquele pagode. Ah, para com isso. E o que é pior, né, pessoal? Com aquele saltão alto que a gente já conhece muito bem. Vamos combinar, pessoal? Foi uma tremenda sacanagem com a torcida que empurrou os caras do começo ao fim, pagou ingresso caro, levou sol na cara o tempo todo e no final saiu decepcionada e ainda vaiou o time, com toda a razão, por causa da atuação deles nesse empate melancólico de 1-1 contra o pior time do Campeonato Brasileiro, que com esse pontinho de ontem passou o Vasco, que agora temporariamente assumiu a lanterna. Pelo menos uma coisa boa aí pra gente comemorar, né não? Eu, no meu vídeo de ontem, eu falei que o time do América, apesar de ser o lanterna, ele vinha de uma goleada de 5-1 sobre o Colo-Colo do Chile, pela Sul-Americana, e mostrou ser um time aguerrido e bem treinado pelo Mancini. E pelo que a gente viu ontem, eles não merecem estar nessa posição aí na tabela, não. Inclusive o próprio Bruno Henrique, né, na saída, na entrevista ali no final do jogo, ele falou sobre isso. Eu alertava que se o Flamengo não abrisse o olho, se não jogasse sério, uma surpresa aí poderia acontecer e infelizmente não deu outra. E com esse empate nos acréscimos, a gente tem mais é que lamber os beiços, a gente saiu, foi no lucro. Que papelão com a torcida, hein, os jogadores do Flamengo? Que atuação sem vergonha de vocês, caras. Eu vou botar na conta de vocês sim, porque o técnico, na minha opinião, escalou o time melhor que ele tinha, cara, para uma partida importante que ele vai ter aí na quarta-feira contra o Grêmio. Ele não poupou ninguém. Esse jogo vai ser lá no Sul, né? Ele não quis poupar ninguém e veio com um time altamente ofensivo, reeditou com aquele quinteto mágico, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, que infelizmente não jogaram nada. Eu vi um time totalmente espaçado entre defesa, meio de campo e ataque. Eu vi buracos ali naquele meio de campo onde o ataque do América Mineiro deitou e rolou. Eu vi mais uma vez um time que só sabe jogar para o lado, para trás e fazer cruzamento na área, o famoso chuveirinho. Eu não consigo ver uma jogada ensaiada. E isso sim eu boto na sua conta, Sampaoli, porque você é o estrategista e pelo que eu vi ontem o negócio é cruzar para dentro da área e torcer para que ninguém intercepte e alguém do Flamengo vá lá, cabeceie e faça o gol, como aconteceu com o Vitor Hugo. Eu, se fosse o Landim, interrompia minhas férias aí de mais de 50 dias. Alguém viu aí o Landim por esses dias? Não, né? Eu já na segunda-feira, eu fazia uma reunião lá no Ninho do Urubu e comi o rabo de todo mundo. Exigi uma mudança imediata de postura, porque até parece que eles não querem ganhar o Brasileiro. E como dizem por aí, eles estão escolhendo jogos. Eu não acredito nisso, mas vou fazer o quê? Parece que os caras só querem jogar a Copa do Brasil e Libertadores, que pagam maiores premiações e, consequentemente, eles vão ganhar mais prêmios, vão ganhar mais dinheiro. Só pode ser isso, minha gente. Não tem outra explicação. Agora vamos dar uma pincelada rápida nesse jogo horroroso aí. Novamente, mais ou menos até uns 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo era melhor e por 2 vezes quase abriu o marcador, né? Numa delas, logo aos 2 minutos de jogo, o Gerson deu a cabeçada queima-roupa e o goleiro fez uma defesaça.
Depois disso, parece que o time cansou de querer furar o ferrolho do time do América pelo meio. O time do América Mineiro, como já era de se esperar, jogava todo recuado, jogava por uma bola num contra-ataque. E aquele grave defeito que eu já apontei aqui várias vezes se repetiu. Os caras do Flamengo não chutam de fora da área nem a porrada. É muito preciosismo. Eles querem entrar com bola e tudo. Só querem fazer golaço. E deu no que deu, né? Esse empate vergonhoso, que é para mim uma derrota assim. E deixou a gente aí menos 2 pontos preciosos, né? O vexame não foi maior, porque o garoto lá, o Vitor Hugo, entrou e fez um belo gol de cabeça nos acréscimos. E também pelas boas defesas do Matheus Cunha, que segurou. E se o Botafogo ganhar hoje contra o Santos, vai abrir 14 pontos de diferença e a cada dia vai ficar mais difícil de pegar os caras. Aí veio o segundo tempo e o Flamengo foi para cima, empurrado aí pela torcida, e logo aos 5 minutos o Gabigol entrou cara a cara, foi querer cortar para a direita, caiu na perna que não é a boa, e aí aconteceu aquilo, né? Perdeu o gol, o cara pegou e botou para a córner. Aos 7 minutos, quase que o América marca, se não fosse a boa intervenção lá do Ayrton Lucas. Aos 14, o Vitor Hugo entrou no lugar do Everton Ribeiro, estava até jogando bem, eu não achei que ele estava jogando mal. E o garoto parece que entrou meio desligado e quase entregou o ouro quando jogaram a bola para ele, e ele de costas foi reclamar com o juiz. O cara do América veio por trás, roubou e quase fez o gol, né? Aos 28, o América fez o seu gol, calou o Maracanã, mas para nossa sorte, o Bandeira deu impedimento e o VAR confirmou. O cara realmente estava impedido. Aos 38, só dava América para cima do Flamengo, morto em campo. Parecia um bando de morcegos doidos para que a partida acabasse logo. E aí, aos 39, veio o castigo. Gol do América, numa falha de marcação da nossa defesa. Felipe Azevedo, 1-0. Mesmo com a derrota parcial, a torcida continuou cantando, e isso aí animou um pouco os morcegos, que foram para cima desesperados numa falta cobrada dentro da área do Arrascaeta. Ele cobrou, o garoto Vitor Hugo entrou muito bem, bonito, cabeceou lá no cantão e amenizou o vexame. Vou falar de jogador por jogador, é rápido. Os únicos que salvaram para mim foram o goleiro Matheus Cunha, que fez defesas importantes, o Bruno Henrique, coitado, que correu muito, brigou, tentou, mas não conseguiu, e o Vitor Hugo, que fez o gol aí de cabeça que salvou a gente. Como eu já falei, eu coloco na conta dos jogadores essa atuação ridícula do time. E por não ver nenhuma jogada ensaiada, só chuveirinho na área, aí sim eu coloco na conta do Sampaoli, porque é ele quem tem que criar jogadas ensaiadas. Aí eu fico me perguntando o que esses caras fazem com tantos treinos, se a gente não vê nada de diferente nos jogos, porra. O destaque negativo para mim foi a má atuação do Gabigol, muito apagado no jogo, e ainda perdeu um gol que não se perde. E também aí eu vi uma displicência muito grande do Arrascaeta, que teve muito mal na partida. Achei o Alan muito discreto, mas eu vou dar um desconto para ele, porque ele está se ambientando, está se entrosando. Deu bons passes verticais. O Everton Ribeiro vinha jogando bem, mas de repente apagou, buscou o jogo, mas teve muito pouca influência no ataque. O Gerson jogou um pouco mais recuado, apareceu pouco no ataque, mas ajudou bem a defesa e perdeu uma grande chance logo no começo do jogo, aos 2 minutos. Vem prendendo demais a bola. O Ayrton Lucas jogou abaixo do seu potencial. O Léo Pereira e o Davi Luiz também não jogaram bem e deram espaços para o ataque do América. O Pedro entrou, não pegou na bola, parece que está chateado, está sem vontade com essa condição de reserva. O garoto Wesley, muito estabanado, sem objetividade, né? Na parte ofensiva e na defensiva, pior ainda, levou bola nas costas, abertas ali, e quase que o Flamengo perde o jogo em cima dele ali. E para a péssima atuação do time, eu dou nota 0. Eu vou dar nota 3 para o Sampaoli, porque cá para nós empatar com lanterna, dentro de casa, com mais de 65 mil pessoas assistindo, foi uma tremenda palhaçada. Eu diria uma tremenda sacanagem com a gente, porra! O Flamengo acertou a venda em definitivo do atacante Mateusão para o Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes. A negociação foi fechada em 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. Além dos árabes, o clube Bruges, da Bélgica, também tentou a contratação do garoto. As partes, inclusive, chegaram a um acordo inicial.
Mas o interesse do Shabab Al-Ali, com uma proposta bem superior, fez a rota mudar. O Mateusão, de 19 anos, vinha jogando no Sub-20 do Flamengo e nessa temporada foi titular em 18 partidas, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Seja muito feliz no seu novo time, meu querido Mateusão. Você é gente boa, você merece, garoto. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento, então me ajuda aí, porque aqui eu não cobro nada de ninguém e nem tampouco eu tenho esse negócio de anúncio. Eu já tive vários convites para fazer isso, mas eu recusei todos eles, porque aqui é lugar de falar de Flamengo, aqui é Flamengo na veia o tempo todo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu só tenho você para me ajudar. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botãozão ali, inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. O Flamengo encaminhou um empréstimo do meia Matheus Gonçalves para o Bragantino até o fim dessa temporada. O negócio não inclui passe fixado e a tendência é que o garoto de 17 anos retorne ao rubro-negro em dezembro. Ele era um dos nomes da lista de contratações que o Bragantino queria fazer nessa janela de transferências. O Flamengo, por sua vez, viu com bons olhos o negócio para o jogador receber minutagens e ter experiência num time grande da Série A. Um dos motivos para o interesse do Bragantino é a iminente saída do meia Praxedes, contratação mais cara da história do Massa Bruta, que já tem acerto encaminhado com o Vasco por empréstimo. O Bragantino e o Flamengo possuem uma boa relação desde que o clube de Bragança Paulista iniciou a parceria com a Red Bull. Antes do Matheus Gonçalves, ao menos 3 negócios já foram concluídos entre os clubes. A ida do zagueiro Natan e do lateral esquerdo Ramon para os paulistas e também a contratação do zagueiro Fabrício Bruno por parte do Flamengo. Ambos são titulares em suas respectivas equipes hoje. A tendência é que a negociação seja finalizada ainda nesse sábado e o nosso querido Matheus Gonçalves viaje para Bragança Paulista já no início dessa semana. Esse garoto Matheus Gonçalves é muito bom de bola, faz 18 anos agora em agosto, é um meia canhoto, 1,75 m de altura, tem contrato com o Flamengo até 30 de setembro de 2025. E a sua multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros. Boa sorte para você, Matheus Cunha. Matheus Gonçalves. Vai lá e arrebenta, meu filho, você joga muito. Manchete. Marcos Braz toma decisão sobre Claudinho e Wendel, com situação sendo revelada no Flamengo. A diretoria do Flamengo segue tentando reforçar o elenco nessa janela de transferências que fecha dia 2 de agosto. Os nomes do momento são 2 jogadores do Zenit da Rússia, os meio-campistas Wendel e Claudinho. No entanto, segundo informações de bastidores, dificilmente os 2 virão. O Mengão não vai pagar para ter os 2 jogadores. A única chance que os 2 cheguem ao Rio de Janeiro é se o clube russo aceitar que um deles venha por empréstimo. E, sendo assim, o Flamengo avalia que, se pagar a rescisão pelos 2, vai extrapolar a verba destinada para os seus reforços. O Marcos Braz segue negociando com o Zenit pelos 2 jogadores e a nação espera ter um final feliz. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, o Wendel não embarcou para se apresentar no Zenit da Rússia por vontade própria e sem dar explicações, e desse modo o empresário dele chegou a São Petersburgo sozinho. A postura do Wendel, vale ressaltar, irritou o Zenit, irritou o Flamengo e até mesmo os empresários dele. E com isso, a negociação do jogador com o Flamengo ficou em risco. O atleta havia ganho uns dias a mais no Brasil para resolver alguns problemas familiares. Ele perdeu a tia e perdeu o avô. Na última sexta-feira, o empresário do Wendel saiu do Brasil rumo à Rússia para conversar com o pessoal do Zenit sobre o futuro dele, que, vale destacar, é torcedor do Flamengo declarado e tem desejo de retornar ao Brasil. Nas redes sociais, torcedores flamenguistas reprovaram a atitude do meio-campista e tomaram a postura como um sinal de alerta. Aspas, esse cara tá se achando demais, né? Deveria ser pelo menos um pouco mais profissional com o clube que paga o seu salário.
do jeito que tá, vai ficar sem Flamengo e vai ficar encostado lá no Zenit. O que custa o cara ser profissional? Disse lá uma torcedora no seu perfil pessoal no Twitter. E você, o que você acha dessa atitude do Wendel? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para os meus amigos. Alô, Patrícia Moraes, alô, flamenguistas do Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Valdemar, alô, Wesley, alô, galera flamenguista de Manaus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Miranda, alô, moçada flamenguista de Várzea Grande, no Mato Grosso. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido Wilson Luiz, gente finíssima. Alô, flamenguistas aí de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Silvan. Alô, torcida do Flamengo de Curuçá, em Belém do Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Maria Senhora. Alô, Luiz Carlos. Alô, Eliane Batista, lá de Araguaína, no Tocantins. São os filhos da Maria Senhora. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Raimundo Moraes. Alô, Vitor Daniel de Porto Rico, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Vitor Messias. Alô, papai do Vitor, seu Paulo Messias, o famoso Papito. Alô, galera flamenguistas de Irajá. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí, com certeza, vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!